Oi pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto muito sério, que é a retirada da literatura como disciplina nas escolas de ensino público aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Mas antes eu quero fazer um agradecimento muito especial à minha amiga Nelise, que está no 4º ano de letras na UEMS, e ela me deu esses quadrinhos aqui, olha, que bonitinhos quadrinhos que ela me deu, lindos, que é para enfeitar aí o cenário do canal. Então, muito obrigada, Annelise, pelo apoio ao canal. E, pessoal, no final, assistam o vídeo, depois se inscrevam no canal, deem seu joinha e esse vídeo compartilhem para um maior número de pessoas que vocês conseguirem, para que as pessoas saibam o que está acontecendo aqui no nosso estado, aqui em Mato Grosso do Sul. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui em Mato Grosso do Sul? A Secretaria de Educação fez um post lá sobre a retirada da literatura, que causou uma certa revolta, e eu fiz um comentário falando que isso prejudicaria os alunos, porque nas escolas particulares a literatura não foi retirada como disciplina, e no Enem a literatura vai continuar sendo cobrada. Então os nossos alunos de ensino médio vão perder essa disciplina separada da língua portuguesa. Aí eles responderam o meu comentário falando que a disciplina não foi retirada da grade do ensino médio, ela foi mesclada às aulas de língua portuguesa, e eles aumentaram aí um pouco a carga horária das aulas de língua portuguesa. Beleza. O que eu quero falar é o seguinte: nós que somos da área de letras, nós temos duas grandes áreas do nosso curso, que é a literatura e a linguística. Normalmente, os alunos, os acadêmicos, eles acabam tendo afinidade ou por uma área ou por outra. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, todos são capacitados para dar aula tanto de literatura quanto na área da linguística. Só que, normalmente, quando você se forma, você vai fazer sua especialização e você acaba escolhendo, eu vou fazer minha especialização em literatura brasileira, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado em literatura brasileira. Ou eu vou fazer um mestrado, um doutorado em linguística aplicada ao ensino de línguas, entendeu? Então, a pessoa se esforça, a pessoa vai e se capacita para uma determinada área. E aí, presta um concurso e está lá dando aula de literatura, quando de repente, para fim, com certeza, de economia, porque não tem outro motivo, eles tiram essa disciplina, porque eles teriam que pagar um profissional a mais, e colocam aí junto com a língua portuguesa. Aí tá, vamos compreender então qual é a complexidade de tudo isso. Quando o profissional de língua portuguesa é especialista na gramática lá, ele vai ter que se adequar à literatura, ou seja, um pouco se perde. Não que esse profissional não vá se capacitar para a literatura, mas a literatura vai acabar ficando com uma menor visibilidade naquele curso ali, naquele ano. Então, isso prejudica sim os alunos do ensino médio da rede pública estadual. Prejudicou, não tem como tampar o sol com a peneira, entendeu? Tanta outra coisa aí para o povo mexer, vai mexer na educação para quê? Vamos acordar, pessoal, prestem atenção. Já queriam aí retirar as disciplinas que fazem o aluno pensar, que as disciplinas que fazem você saber como que é o seu desenvolvimento interpessoal, como sociologia, vida em sociedade, disciplinas como filosofia, que desenvolvem a capacidade de pensar. Gente, agora literatura. O que querem? Qual é o objetivo? O objetivo é a alienação conjunta, é a alienação em grande grupo. Porque não adianta teimar. A literatura era uma das disciplinas que mais ajudavam os alunos na questão da interpretação de texto. Não tem como você ensinar a interpretação de texto sem texto. E aí, quando o aluno vai para o Enem, ele vai ler aquelas questões enormes e não vai conseguir compreender. Até porque é isso que acontece, por isso que tem tantos alunos com dificuldade na compreensão de texto no Enem. Para você conseguir responder uma pergunta de matemática do Enem, você tem que ter interpretação de texto, porque as questões são enormes. Primeiro é um grande texto, para depois vir as alternativas, pessoal. Não tem como.
Olha, eu sei, eu faço parte do PIBID, é um programa que a gente vai para a sala de aula. Eu vejo a dificuldade que esses alunos têm com interpretação de texto. E não adianta falar que a culpa é do professor. A culpa é da falta de que do governo investir na educação. As bibliotecas nossas, as bibliotecas da rede pública estadual são precárias, tem pouca quantidade de livros importantes que esses alunos deveriam ler. Aí um aluno desse sai do ensino médio e entra num curso de letras, como nós vemos na nossa unidade, inclusive, não tem leitura, não tem compreensão de obra literária, porque não teve experiência de obra literária no ensino médio. Isso acontece desde o meu tempo, faz 13 anos que eu terminei o ensino médio numa rede pública estadual, e eu me lembro bem como eram as aulas de literatura, por mais que os professores se esforçassem, era complicado pela falta de obras para a gente ler na escola. Pessoal, vamos acordar, o Brasil está em uma situação de crise não só financeira, a nossa crise ela vem de nós nos calarmos, e a gente só grita quando mexe no nosso bolso. A gente só reclama quando aumenta o preço da gasolina. Agora, para retirada da literatura, quando o professor faz greve, por exemplo, professor é tudo folgado porque eles ganham bem, para que estão fazendo greve? Gente, vamos acordar, vocês não têm noção do que é o campo de batalha de uma sala de aula. Eu precisava desabafar aqui nesse vídeo para fazer com que as pessoas tivessem um mínimo de conhecimento de causa para poder abordar o assunto. A literatura é uma disciplina importantíssima, fundamental, assim como filosofia, assim como sociologia, assim como essas disciplinas que ajudam com que os alunos raciocinem. O que falta é raciocínio para a gurizada. Entendeu? A gente precisa raciocinar, aprender a pensar. Então fica aí o meu desabafo. Eu sou uma pessoa revoltadíssima com essa questão. Qual era o meu sonho? Eu vou me formar em letras na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, fazer uma pós-graduação de literatura, e eu vou dar aula de literatura. Eu vou falar para esses alunos o quanto eu amo esses nossos escritores nacionais, literatura portuguesa. Mas, infelizmente, eu estou vendo que talvez eu não vou poder seguir. Ou eu vou entrar como professora de língua portuguesa e fazer o meu melhor para conseguir que eles compreendam as obras literárias, ou o negócio é continuar com um canal no YouTube para as pessoas conseguirem saber o que é literatura pelo YouTube, assim como tem vários canais maravilhosos no YouTube de resenha de livro, de explicação do que é uma obra literária. Mas, pessoal, por favor, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, porque canal de comédia, canal de pessoas fazendo piada em casa tem grandes curtidas. Por quê? Porque vocês precisam de fabular. Vocês precisam de um momento em que vocês olham para a tela dos seus celulares e vocês se envolvam com alguma coisa que tire um pouco a preocupação e o problema e o quão pesado é o cotidiano do brasileiro. Então, quando uma pessoa faz um vídeo super engraçado, é ótimo, porque a gente consegue fabular, a gente entra naquela piada e dá risada. Mas literatura também é fabulação, pessoal. Conhecer obra literária, conhecer história de personagens maravilhosos, como Bentinho, por exemplo, de Dom Casmurro, do Machado de Assis, ou como João Ternura, do Aníbal Machado, ou como tantos outros personagens aí da literatura brasileira. Eu cito esses dois, que talvez sejam os que eu mais gosto. O Fabiano, de Vidas Secas, o sofrimento daquele personagem, entendeu? Quanto Graciliano Ramos soube expressar isso no personagem. Então, pessoal, mais atenção, que a nossa literatura precisa de atenção. Por favor, compartilhem esse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal. Grande abraço.